a possibilidade de nós, um dia caminhando por aí, nos encontrarmos de cara com Jesus de Nazaré. Já pararam para pensar como é que seria esse encontro? Se a gente pudesse ver Jesus com esses olhos naturais que nós possuímos. E se a gente soubesse que esse encontro fosse acontecer, de que maneira que a gente iria se preparar para ele? Bom, a gente aqui, enquanto estamos peregrinando por essa terra, perdemos a graça de contemplar a Deus com os olhos naturais. Mas nós podemos ver a Deus com os olhos da fé. E como é bom saber que Deus, sendo fiel às suas promessas, permanece junto de nós. E Ele está constantemente no meio de nós. Nós vamos perdendo a capacidade do mistério, né? Nós nos apegamos tanto a só aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente sente, e acaba esquecendo que, mesmo sem ver com os olhos naturais, Deus está no meio de nós. Ele nos vê constantemente e nós perdemos a graça de poder viver a partir da consciência de que Ele está junto de nós. E aí a igreja nos ensina as 5 formas que, a partir da palavra de Deus, nós temos certeza de que nos mostram Deus bem junto de nós. Ele está no meio de nós de 5 maneiras, a partir da palavra de Deus. Essa é a nossa catequese, viu? Estou falando para irmãos católicos. Qual é a primeira maneira, e não em importância, né, mas aqui para a gente partilhar, dessa presença de Deus no meio de nós? Jesus está verdadeiramente presente no meio de nós a partir da palavra. Quando São João vai descrever o momento que Jesus nasceu, ele é o único evangelista que nem fala de Belém. Ele apenas diz que o Verbo de Deus, a palavra de Deus, veio habitar entre nós, se encarnou, tomou forma. Jesus é a palavra de Deus. Quando nós escutamos a palavra de Deus na missa, é quase a mesma coisa que entrarmos na fila para receber a comunhão no momento da comunhão eucarística. Veja a importância dos leitores, viu? O leitor tem na missa a mesma importância que o ministro da Eucaristia. Não pode ler de qualquer jeito, não pode ser escolhido na hora, a menos que aconteça alguma coisa, né? Porque tem que se preparar, tem que ler antes. Afinal de contas, quem lê aqui está entregando Jesus para quem está sentado aí. E aqueles que estão atentos a essa palavra não estão só ouvindo uma palavra, mas estão recebendo Jesus. Olha o quanto a gente perde dessa graça, ou perdemos a capacidade do mistério. Eu não vejo Jesus com esses olhos, mas olha como Ele se revela a mim, por meio da palavra. Até aquela Bíblia que eu tenho em casa, como é que se guarda essa Bíblia? Como é que você usa essa Bíblia, sabendo que ali está também Jesus, né? Essa é a primeira forma. Uma segunda: Jesus está de verdade presente no pobre, naquele que sofre. Não foi Ele que diz: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Tudo aquilo que a gente faz por alguém necessitado é Jesus que está ali. É a segunda forma da presença de Jesus no meio de nós. Uma terceira forma dessa presença: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Como é que é o resto da frase? Eu estarei. Vocês têm dúvidas de que Jesus está aqui? Sim ou não? Não. Mas não assim, mas faz de conta que é o furinho que está apertando um pouquinho o coração. Ele está aqui. Por isso que cai por terra aquela história: padre, eu rezo em casa sozinho, isso basta. Não basta não, isso não é católico, isso não é cristão. A nossa oração pessoal é muito importante, ela é como a respiração, mas rezar em comunhão, rezar com os irmãos, faz Jesus descer até nós. Ele está aqui, onde 2 ou mais estiverem em meu nome. A terceira forma. A quarta maneira dessa presença de Jesus no meio de nós: na pessoa do Padre. Pode
meio com sabor de limão, que você não goste muito, mas Jesus está ali. E como nós temos hoje perdido o respeito ao Padre enquanto pessoa de Cristo. Quando o Padre está aqui presidindo a missa, na hora que ele diz, né, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não é o corpo e o sangue do Padre. A gente tem que olhar ali e ver Jesus dizendo isso, porque é Jesus. O Padre preside a missa na pessoa de Cristo, isto é o meu corpo. É Jesus dizendo, isto é o meu sangue. É Jesus falando. E aí sim a presença mais importante, porque é real e física, corpo e sangue, alma e divindade. Qual é a quinta forma da presença real do Senhor no meio de nós? Na Eucaristia, né? Ali sim ele está fisicamente, e até com um olhar natural nós podemos ver lá. Nós vemos a forma física, o acidente, né, que a gente chama filosoficamente, né, a hóstia e o vinho, mas a gente sabe que a identidade é a de Jesus. Então nós temos essas 5 maneiras, a partir da palavra de Deus, que nos provam que Jesus está no meio de nós, e que por mais que a gente não dê atenção, Ele está ali. Então imagine se a gente conseguisse ver com um olhar natural, qual seria a nossa atitude, por exemplo, quando a gente entra numa igreja como a nossa. Hoje nós estamos celebrando a dedicação de uma igreja. Isso é um costume muito antigo, viu? Bem lá no Antigo Testamento, livro dos Macabeus. Judas Macabeu, depois que venceu a guerra, mandou construir de novo o templo e consagrar aquele espaço físico. Esse espaço aqui, né, que a comunidade já vem trabalhando há tanto tempo para fazer ficar cada vez mais bonito, não é extensão da varanda da sua casa, não. A gente não pode entrar aqui e fazer desse espaço um mercado de peixe, como às vezes a gente vê. É tanta conversa, é tanto barulho, tirando as crianças, elas podem, né? Podem cantar, podem falar, podem correr a missa inteira, não tem problema. Mas aqui não é lugar de bater papo. E se tiver que falar alguma coisa, tem que ser a meia voz, baixinho, porque isso aqui é um espaço sagrado. Quando você entra procurando o altar, que é símbolo de Jesus no meio de nós, você já procura logo uma pessoa que você tem que falar alguma coisa, que você tem que perguntar. Não, a primeira coisa que a gente faz é traçar o sinal da cruz e dobrar o nosso corpo em reverência, porque esse lugar é sagrado, aqui habita Deus. Como é bom quando a gente viaja, passa por qualquer lugar, e a gente vê longe uma igrejinha. Mesmo aqui, quando você estiver indo para o seu trabalho, lá de baixo, viu a igreja aqui em cima, tocou o sino, respire fundo e agradeça. Deus habita nessa cidade. A igreja física é um sinal dessa presença, e ele de fato está ali. Ali tem a capelinha do Santíssimo, aquela luzinha vermelha indica que ali tem alguém vivo, que é Jesus. E quando a gente chega ali, a gente não deve nem apenas fazer uma reverência, mas dobrar o nosso joelho, exatamente como a gente deve fazer quando a gente tem condições físicas para isso, no momento da consagração. Por que a gente ajoelha? Porque é Deus que desce, Ele desce aqui diante de nós. A gente não pode perder essa capacidade do mistério. Ao entrarmos por essa porta, saber que aqui, esse espaço, é um espaço consagrado. Daqui a 2 semanas, aliás, vamos celebrar a festa, né, da dedicação desta igreja, da elevação desta igreja como santuário. Mais sagrado ainda. Eu não posso vir para a missa com uma roupa qualquer, por exemplo. Não precisa ser nada caro, mas tem que ser respeitoso. Não posso vir de qualquer jeito para cá, põe qualquer coisa, vou andando para lá e não tem problema, não tem problema assim. Esse é um espaço sagrado. Então esse é o primeiro aspecto da festa, um espaço físico que nos recorda a presença de Deus no meio de nós. Se a gente não pode ver com o olhar natural, Deus deixa símbolos, sinais, para mostrar que Ele está junto de nós. E isso só tem sentido por causa de um outro aspecto dessa igreja, que é a igreja viva. Cada um de nós é como um tijolinho vivo, pedra viva, que apoiada na pedra angular, que é Jesus, edifica a igreja como um templo, o corpo místico de Cristo. Não adianta uma igreja bonita
se essa igreja viva que somos nós não se entende. Pessoas dentro da comunidade que brigam umas com as outras, que não se misturam, que formam grupinhos, que falam mal disso, que falam mal daquilo. Nós somos igreja viva e, como um corpo com membros saudáveis, nós devemos cuidar uns dos outros. Um irmão faltou, deixa eu já saber por que esse irmão faltou, será que ele está bem? Um irmão sofreu de alguma coisa, deixa eu procurar saber, está precisando da minha ajuda? Essa é a igreja viva, que também vai ser tanto mais bonita, quanto mais nós cuidamos de um outro aspecto, como lembra São Paulo na segunda leitura, do templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. Nosso corpo é templo de Deus. Se a gente andasse com mais consciência disso, certamente nós experimentaríamos muito mais graças e o nosso mundo seria muito melhor. Porque da mesma maneira que eu sei que eu sou o templo de Deus, meu irmão que está aqui do lado, com tantos defeitos, ali também está o Espírito Santo. Como é que você está cuidando desse povo como templo de Deus? Como é que você está cuidando da sua saúde? Você cuida da sua saúde. Você cuida da beleza desse templo, porque a gente quer ver essa igreja aqui limpinha, né? Se tem uma rachadura, uma luzinha piscando, a gente já fica incomodado. E esse templo aqui? Como é que você está cuidando? Tem um templozinho por aí, está precisando de umas reformazinhas, né? Cuidar da saúde. A dignidade desse corpo. O que você faz com o seu corpo quando não tem mais ninguém por perto? De que maneira você dignifica Deus com esse templo do Espírito Santo que é você? Então, meus irmãos, celebrando hoje a dedicação da Basílica de São João de Latão, a Basílica do Papa, a mãe de todas as igrejas, nós celebramos a presença de Deus no meio de nós. Na igreja física, templo de cimento, que é sinal dessa presença, junto daquelas formas todas que nós levamos, mas também quando nos reunimos e quando nós batizados, caminhamos pelas estradas desse mundo. Somos templos do Espírito Santo. Deus está aqui. Deus habita esta cidade. Deus quer fazer cada vez mais morada no nosso coração. Então vamos um momento de silêncio. Agradeça a Deus